É um prazer estar aqui com vocês, convite da MMO, e com certeza a gente vai hoje abordar um pouquinho sobre algumas práticas e tirar talvez algumas dúvidas de quem está utilizando hoje a terapia de fotobiomodulação na área da saúde da mulher, fisioterapia pélvica como um todo. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né? Nós estamos hoje trabalhando, então, com a questão das boas práticas com a fotobiomodulação na fisioterapia pélvica e saúde da mulher também. É importante a gente entender que a fisioterapia pélvica, ela não abrange apenas o sexo, né, biológico feminino, mas ela também vai pegar desde a parte de parte masculina, né? O sexo biológico masculino, alguma coisa em criança, mas claro que a gente tem que ter os cuidados específicos vinculados às epífises ósseas de crianças, né? Então a gente vai abordar um pouquinho sobre essas questões, mas a fisioterapia pélvica ela vai englobar todos esse universo. Eu trabalho mais especificamente com adultos, então o meu universo de trabalho, né, a minha prática é mais com adultos, então tanto masculinos quanto femininos, e eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a nossa prática e como a gente atua hoje utilizando a fotobiomodulação. Eu sou Adriane Bertotto, então, eu sou mestre e doutora em Ciências Médicas, Ginecologia e Reprodução Humana pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista também em saúde da mulher pelo sistema COFITO, Abrafisme. Hoje eu me encontro como coordenadora do curso de fisioterapia da Universidade La Salle do Rio Grande do Sul, onde eu dou aula há 19 anos. Também sou professora dessa universidade responsável pelo ambulatório e estágio de fisioterapia geral e pélvica. Sou professora das pós-graduações em fisioterapia pélvica, hoje pela Faculdade Inspirar, Interfísio e Aprimore. Também sou sócia proprietária da equipe Adriane Bertotto e trabalho já há bastante tempo com equipamentos biomédicos. Hoje eu sou parceira de uma empresa também de eletromiografia e biofeedback e agora estou começando um trabalho específico com a MMO também, que nos tem dado um suporte bem importante em relação à nossa prática com evidências científicas e também a nossa prática diária. Falando então um pouquinho sobre fisioterapia pélvica e também saúde da mulher, né? Quando a gente fala em saúde da mulher, que acaba ficando um pouco mais vinculado exatamente porque as disfunções pélvicas, elas vão ter uma prevalência maior em mulheres. Não que a gente não esteja hoje visualizando essas disfunções no homem também, mas a prevalência de tudo que a gente vai abordar aqui normalmente ela tem, né, uma prevalência no sexo biológico feminino. Então, a fisioterapia na saúde da mulher, ela tem um papel fundamental no cuidado durante as diversas fases do ciclo vital. No caso aqui, né, se nós falarmos em saúde da mulher no ciclo vital feminino, e se nós falarmos de fisioterapia pélvica, também o acompanhamento do ciclo vital do sexo biológico masculino. E todo esse ciclo ele vai ter início na infância, na adolescência, no caso da mulher, né, passando pelas questões de gestação, parto, puerpério, e depois então a gente vai acompanhar todo o processo do envelhecimento, onde a gente encontra a fase da peri ou pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. E com isso, hoje a gente tem também uma situação que está muito moderna e que a gente tem recebido muito nos nossos consultórios e clínicas, que é a síndrome geniturinária da menopausa, onde a fotobiomodulação hoje vem trazendo resultados muito promissores, mas a gente ainda precisa de muitos estudos e, né, muitas evidências científicas para que a gente realmente traga isso como uma terapêutica eficaz e bem efetiva. Para a gente abordar um pouquinho, eu vou focar um pouquinho mais na saúde da mulher, especificamente, então, na fisioterapia pélvica e saúde da mulher. Não sei se vocês têm, assim, a diferenciação sobre isso, mas, hoje a fisioterapia pélvica, ela ainda não tem um reconhecimento pelo nosso Conselho Federal, né. Então nós temos reconhecimento pelo Conselho Federal pela saúde da mulher, que é feito pela nossa associação brasileira, que é a Abrafisme. Porém, nós estamos numa luta, numa batalha também para que a gente constitua como especialidade. Hoje a gente tem como especialidade na pós-graduação a fisioterapia pélvica, mas a gente gostaria que também a gente fosse especialista pelo sistema COFITO em fisioterapia pélvica.
Porque a fisioterapia pélvica, como eu falei para vocês, ela vai abranger não apenas a saúde da mulher, mas ela vai abranger também a parte masculina, a parte infantil, a parte urológica específica masculina. Mas, né, hoje a gente está afiliada e o que nos dá suporte é a Associação de Fisioterapia Feminina, né, Saúde da Mulher. Então, assim, trazendo um pouquinho, alguns dados importantes e entender por que que essas terapêuticas, elas têm chegado, né, tão, hã, hoje, assim, é uma busca muito constante pela fotobiomodulação, a gente recebe muitas profissionais, entrando em contato, comentando sobre: "Ai, como é que eu uso? Eu quero comprar um laser para tratar a incontinência urinária". Então a gente vai ver um pouquinho que a gente tem que mudar um pouquinho a nossa forma de pensamento e como a gente vai utilizar esse recurso nas nossas áreas. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, quando alguma pessoa, um profissional, vem e me diz assim: "Ah, eu quero utilizar a fotobiomodulação para tratar incontinência urinária", eu já tenho as minhas ressalvas e eu já coloco assim: "Não, vamos por etapas e vamos trabalhar em relação a isso". Então, eu vou trazer algumas disfunções que a gente chama as DAPs, que vão acontecer nesse ciclo vital feminino, que podem acontecer, claro, não só no processo do envelhecimento, mas eles podem acontecer em qualquer fase da vida, né? Inclusive, aqui até coloquei um exemplo, né, de algumas comorbidades ou patologias que estão associadas muitas vezes aos processos de envelhecimento. Mas hoje também a gente recebe do nosso consultório mulheres ou meninas muito jovens, com disfunções sexuais, principalmente, com dores genitopélvicas, que a gente vai chamar hoje também. Então, eu vou abordar um pouquinho sobre essas disfunções, mas a gente vai aos pouquinhos falando sobre cada uma delas. Então, nós temos aqui especificamente o processo do envelhecimento feminino. Então, toda a questão do envelhecimento feminino, ele vai começar, né, pelo nosso ciclo vital. Nós envelhecemos desde que a gente nasce. Então, quando a gente bota a cabecinha para fora ali, a gente já está num processo de envelhecimento. Nós vamos chegar mais ou menos no nosso ciclo, nosso período da adolescência. Então, quando nós somos criança, os nossos hormônios eles estão latentes ali, eles não estão ainda circulando, né? Eles têm alguns picos em alguns momentos, até a gente entrar naquela fase, a gente vai falar que é da pré-adolescência, onde a gente tem a menarca e a pubarca, né? Então, a pubarca, a telarca, a pubarca, tanto para o menino quanto para a menina, a gente vai ter o aparecimento dos pelos pubianos, né? Tanto da menina quanto do menino, que já vai culminar, então, com esse aparecimento dessa pré-adolescência que a gente vai falar, saída da criança para a adolescência. E nesse momento também crescimento das mamas das meninas, que a gente vai chamar de telarca, e que culmina numa determinada idade ali com a menstruação ou a menarca, que seria a primeira menstruação. A partir daí, então, nós vamos ter eventos hormonais importantes, né, que já vêm se constituindo, eles ainda estão bem desordenados, e eles passam, então, a partir da menarca, a começar um processo de organização. Então, a partir dessa menarca, a mulher entra numa fase reprodutiva. É legal nessa fase? Claro que não. Pela Organização Mundial da Saúde, o nosso organismo feminino ele estaria adaptado ou apto para uma gestação, possivelmente a partir dos 18 anos, onde a gente vai ter uma maturidade desse sistema, né, todo hormonal. Então, claro que uma gestação anterior a isso é uma gestação que já vem com mais complicações, mais efeitos, né, e altos riscos. Bom, então, após, quando a gente chega, então, nessa parte de desenvolvimento específico de maturidade, né, sexual, onde eu tenho uma maturidade de sexualidade, onde eu vou para um processo reprodutivo específico, mais ou menos até os 35 anos, né, hoje, com toda a parte da medicina, com toda, né, a situação, da parte da gestação específica, hoje a gente já vê mulheres gestando com 40, 45 anos, primeira gestação após os 35 anos de idade, mas normalmente, né, pela nossa fisiologia, até os 35 anos de idade, a gente tem uma intensa produção de ovulação, de óvulos nos nossos ovários, e a partir daí, a partir dos 35 anos, a gente começa a entrar num decréscimo. Mas como hoje a gente tem um avanço da medicina em relação a isso, das fertilizações, então a gente observa que as gestações, por todo o nosso ciclo de vida, nossa espécie feminina hoje, né, o nosso estresse de vida diária, de trabalho, a ocupação da mulher hoje, né, nos ambientes de trabalho, num processo mais ativo,
ela acaba, então, protelando muitas vezes a questão gestacional. A partir, então, desses decréscimos, a gente mais ou menos lá pelos 40, 45 anos, a gente já vai iniciando aí, vai depender de cada organismo, de questões genéticas, a gente então vai entrando no período que eu vou dizendo que é um decréscimo dessa questão hormonal que nos rege, o estrogênio, né, a progesterona, que são os hormônios, principalmente o estrogênio, que faz toda a nossa reprodução celular, nossa manutenção celular, né, toda a nossa estrutura mitótica, celular, e com esse período, então, a gente vai havendo um decréscimo desses hormônios, chegada lá no LH, o FSH, que são os hormônios específicos que fazem o recebimento e levam depois para as células-alvo, para a produção de estrogênio e progesterona, e com isso, então, a gente vai começando a ver alguns efeitos corporais, umas mais precoces, outras mais tardias, como eu falo, sempre tem questões genéticas envolvidas, e então vai nos gerando o chamado famoso hipoestrogenismo. Esse hipoestrogenismo, ele vai gerar algumas alterações importantes, onde a gente começa a sentir, né, as alterações lábeis vasculares, como os fogachos, questões emocionais, como depressões, ansiedades, né, questões de labilidades emocionais, aumento de peso, principalmente na área onde deposição de gordura que a gente tem ali na região abdominal, coxas, né, onde a mulher já começa a ter um aumento, um ganho de peso com uma dificuldade de ter essa perda de peso também, com alteração metabólica importante, edemas distais, fraqueza, fadiga, cansaço. E quando a gente vai para a parte pélvica, esse hipoestrogenismo, ele também vai gerar algumas alterações importantes, que elas vão desde uma alteração do epitélio vaginal, né, específico, até alterações vasculares, diminuições de síntese de colágeno, e isso não vai ser especificamente apenas, né, para os nossos órgãos ou estruturas, mas vai ser geral. A nossa pele começa a ficar mais enrugada, ter perda de colágeno, principalmente se eu sou uma mulher geneticamente onde eu tenho já uma diminuição de colágeno, uma hiperelacidão ligamentar, uma fraqueza de pele, né, muscular, que é diferente da fraqueza muscular, a fraqueza ou a flacidez de pele, né? Desculpa, a fraqueza não, a flacidez de pele, ela é diferente da flacidez muscular, onde eu vou ter especificamente um déficit dessa produção de colágeno, e aí eu vou ter, então, todos esses eventos acontecendo, tanto nos meus órgãos pélvicos, ligamentos, estruturas, quanto na minha própria pele externa, que a gente vai observando, e isso vai diminuir em toda a nossa pele, seja desde o rosto, abdômen, até a nossa parte lá específica do períneo, que a gente vai chamar, ou assoalho pélvico especificamente. Nós também vamos ter uma diminuição da parede, do papel e da função dos músculos do assoalho pélvico, então diminuindo a função deles. E tudo isso pode culminar na síndrome geniturinária da menopausa, que hoje ela é muito estudada e que a gente vê também, e a gente precisa também entender essas diferenças. Hoje, as questões do laser de alta potência, né, que as médicas usam hoje, no meio médico usa exatamente para deposição de colágeno periuretral, segundo elas, melhora as incontinências urinárias. Então, é um assunto ainda que está em discussão nas sociedades internacionais, já está começando a chegar como algo talvez que seja bem importante, mas ainda precisamos de muitas evidências científicas e ainda não está totalmente validado hoje o tratamento das incontinências urinárias através do laser de alta potência, que não é o que nós vamos falar aqui hoje. Hoje a gente vai falar dos lasers de baixa potência. Então, acho que já começa essa diferença aí da gente entender esse processo. Então, aqui a gente traz, por exemplo, né, as comorbidades que podem estar surgindo nesse período também, como diabetes, as mudanças metabólicas, mas eu trago muito forte a questão do diabetes também, que são alterações que vão atuar diretamente, além da síndrome geniturinária, né, de toda a questão do hipoestrogenismo que a gente vai ter, nós vamos ter também a questão dessas comorbidades, então as dislipidemias, com aumentos de peso, a questão do diabetes, que vai automaticamente alterar diretamente esses pontos de nervos periféricos, e isso vai alterar também a parte de bexiga, né? A sensibilidade de bexiga, de uretra, a questão da perda de sensibilidade muscular periférica, processos de dificuldade de reparos cicatriciais. Então, a gente já vai entendendo aonde, né, a nossa terapia de fotobiomodulação vai poder
estar inserida aqui conosco. Então, quando a gente fala de problemas, né, específicos neurológicos ou de diminuições periféricas, né, de sensibilidade, a questão de cicatrização, dificuldade de cicatrização. Então, a gente já vai entendendo um pouquinho a atuação que a fotobiomodulação poderá trazer para nós. Então, dentro das síndromes todas que a gente vai ter, a gente tem a chegada da possível incontinência urinária. Todo mundo vai ter incontinência urinária? Nem sempre, mas um grande percentual de mulheres vai apresentar incontinência urinária. Para vocês terem uma noção, assim, 80% das mulheres na pós-menopausa, elas, e à medida que vai progredindo, né, menopausa e pós-menopausa, 80% dessas mulheres vão apresentar SGN, síndrome geniturinária da menopausa. Então, é muito expressivo a quantidade de mulheres que vão precisar de tratamento nesse período. E conjunto dentro da síndrome geniturinária, a gente tem as incontinências urinárias. Essas incontinências urinárias, hoje elas são definidas pela Sociedade Internacional de Continência em 3 específicas incontinências, que nós temos a incontinência urinária de esforço, que é aquela incontinência urinária onde eu tenho uma fraqueza muscular, onde eu tenho uma falta dessa musculatura de sustentação, dessa musculatura do assoalho pélvico, né? Uma perda desses movimentos automáticos de proteção que vão gerar ali, e aonde ela vai começar então ter a perda de urina sobre esforços, onde a gente tem ela graduada em mínimos esforços, médios e grandes esforços. Então hoje a gente tem também vinculada a essa incontinência, a incontinência atlética, que é a incontinência onde a gente tem hoje o crossfit, né? Atividades de salto, trampolinistas, onde elas têm essa perda de urina ao esforço específica durante a atividade física que elas estão fazendo na atividade atlética e não apresentam no período que elas são jovens a incontinência nos períodos onde elas não estão fazendo as práticas desportivas. Mas nós temos aqui tem a incontinência urinária de esforço, que é aquela que chega no nosso consultório e diz: ah, eu perco urina quando eu tuço, quando eu espirro, quando eu tenho acesso de tosse, ou eu perco urina somente quando eu faço um salto ou um abdominal lá na ginástica, ou eu perco urina o tempo inteiro. Quando eu levanto da cadeira, quando eu me movimento, quando eu vou dar uma corridinha, ou eu mudo de posição. Então, são as incontinências de esforço mais graves, né? Com graus mais severos. Partindo daí, nós temos então a urgência e frequência, que ela passa então a ser não um problema mais tão biomecânico, embora ela possa ter relações com a fraqueza do assoalho pélvico especificamente, ou a função dele estabelecida nesse processo, mas ela vai pegar mais a parte de bexiga, né? No nosso detrusor da bexiga, que é um músculo que a gente vai ter lá, bexiga como se fosse um balãozinho, e eles têm um sistema aí onde a gente vai ter, né, a bexiga com a uretra, eles vão transformar num sistema onde eles vão trabalhar por questões indiretas, sistema motor involuntário, as fases de enchimento e esvaziamento dessa bexiga, né? Quando eu encho e quando eu faço o sistema miccional e o controle que eu vou ter voluntário desse meu ato miccional. Então, nós temos aí o sistema simpático e parasimpático que vão gerir diretamente essas estruturas, tanto as paredes da bexiga e o detrusor da bexiga, quanto, né, o esfíncter liso da uretra. Então, eu sempre costumo dizer assim que a gente tem na fase do enchimento da bexiga, então a gente tem uma diminuição da pressão hidrostática da parede da bexiga, permitindo esse enchimento, mas um aumento da pressão do colo uretral, para que esse balão, né, não perca essa estrutura que está sendo enchida de acordo, né, com a chegada da urina através dos ureteres. E depois, quando eu sinto essa vontade miccional, quando eu tenho uma distensibilidade dessa parede que me gera essa vontade miccional, onde esses receptores eles detectam, então eu tenho especificamente, eu vou ter o ato de segurar essa urina ou de relaxar e fazer o ato urinário. Então, tem pessoas que elas perdem esse controle, o que vai estar vinculado a um sistema, então, nervoso involuntário, simpático e parasimpático, onde o sistema simpático ele permite o enchimento da bexiga e o parasimpático vai fazer com que haja o ato miccional. Então, há um efeito anárquico por alguns multifatores que vão chegar nesse período para essa mulher, onde qualquer enchimento dela vai gerar uma urgência e uma frequência.
Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês, assim. É aquela pessoa que ela vai no banheiro agora, com uma certa urgência, urina, daqui um pouco, daqui meia hora, ela nem tomou água, nem tomou líquidos irritativos, ela já está com vontade de novo no banheiro. Se ela vai sair de casa, ela faz uma ida ao banheiro preventiva sem ter vontade. Se ela chega no local, ela fica pensando onde ela tem banheiro. Então, ela passa a vida inteira numa viagem, num cinema, pensando os locais ou fazendo estratégias para que ela possa ir no banheiro. E é incrível que, à medida que ela pensa nisso, exatamente por se tratar de um sistema comportamental, ela gera uma chave interna onde ela realmente gera esse processo de urgência e frequência. Muitas têm a perda de urina. Quando acontece essa urgência, elas não conseguem segurar essa urina e elas acabam tendo a incontinência associada, que a gente vai chamar de urge incontinência. E nós temos aquela paciente que pega as duas, que tem tanto um problema biomecânico, como tem um problema, então, de sistema nervoso autônomo, que está alterado, então a gente vai chamar da incontinência mista. Nós pegamos muito isso no nosso consultório. Então a gente tem que ter um raciocínio tanto no sistema neuronal lá, nervoso, quanto um raciocínio na questão neuromuscular dessa paciente e melhora das estruturas de assoalho pélvico que eu vou mostrar para vocês logo mais a seguir. Dentro disso, então, a gente tem aqui um gráfico que mostra para nós, né, sobre a incontinência urinária e os prolapsos de órgãos pélvicos, que está sendo esquematizado aqui na lateral. Era para ter passado depois, mas minha animação aí passou antes, tá? Então, esse é um desenho esquemático aí de um prolapso genital, de uma bexiga, possivelmente, ou de um útero, né? Onde a gente tem os prolapsos anteriores, médios e posteriores, onde a gente vai ter eles a gente faz uma avaliação que a gente vai chamar de POPQ, onde a gente tem graus, né? Nível 1, 2 e 3 de prolapso aí. É uma avaliação bem expressiva, mas só para a gente ter mais ou menos entendimento. Onde o prolapso ele vai estar acima lá do ímen vaginal, ou na fase ali do ímen vaginal, ou ele vai se externar, como está esse esquema que a gente está mostrando aqui. Quanto mais a nossa idade chega, como a gente está vendo aqui, ó, então em preto a gente tem os órgãos de prolapso, né? O prolapso dos órgãos pélvicos. E em cinza a gente tem as incontinências urinárias. Então, 12 a 42% das mulheres adultas, tudo isso vai progredindo conforme a idade. A gente vai pegar 12, 42, puxa, não é muito, né? Mas é bastante. Se a gente pensar, eu sempre digo que existe subnotificação. Porque hoje, por exemplo, se a gente chegar num grupo de idosas, como eu sempre trabalho lá na universidade e tal, e questionar elas se elas têm incontinência urinária, muitas vezes elas não sabem esse termo, incontinência urinária, ou prolapsos de órgãos pélvicos. Então, eu tenho que chegar também numa população hoje, dentro da saúde pública, com termos onde elas entendam mais esse processo, né? Então, a gente tem que chegar com termos que falem perda de urina, bexiga caída, útero caído. Então, é muito importante que a gente chegue com essa terminologia. Então, eu acredito que haja uma subnotificação hoje. Então, eu chego no meu, por exemplo, semana passada eu fiz uma inserção com um grupo de idosas que a gente tem um projeto na universidade, onde elas, quando eu falei que eu era fisioterapeuta pélvica, elas, nossa, a gente quer falar sobre isso. Então, hoje a gente já vê que a população ela já está sendo mais orientada. Então, elas sempre trazem esses termos, eu perco urina, a minha bexiga está querendo sair para fora. Então, elas já trazem essas falas, mostrando para nós o quanto é importante a gente levar isso para uma população mais carente, que necessita realmente dessa terminologia, e talvez esses índices aqui que a gente está vendo, esses percentuais, eles possam aumentar. Porque vamos lá, pessoal, se vocês tiveram uma tosse, um espirro, deram risada e perderam xixi, vocês já são consideradas incontinentes. Então, a gente tem que parar para pensar nesse processo. Mas a bexiga estava cheia, daí eu fiz uma tosse, uma crise de tosse. Não, a gente tem que ser capaz de segurar a nossa urina com a nossa bexiga cheia e ir ao banheiro e fazer o ato urinário e não ter perda de urina. Então, a gente tem que pensar sobre esse processo. Então, a gente vê aqui que, à medida que vai aumentando a idade, os prolapsos sobem, com certeza, por toda a questão que a gente observa nessa
foto aqui, ó, não só a fraqueza muscular dessa musculatura de assoalho pélvico aqui, mas também a falta de colágeno, a flacidez de pele que existe aqui nessa estrutura, né? Isso é muito importante da gente evidenciar. Então, esse processo de sustentação não vai dar certo, né? Ou seja, ela vai estar em risco. Então, à medida que os prolapsos, que a idade vai aumentando, os prolapsos também vão aumentando, até por questões do próprio hipoestrogenismo, desculpa. E a incontinência, ela vai aparecer em todas as idades. Eu tenho menina de 15 anos que trata incontinência comigo, tá? Conosco lá no nosso consultório. Então, incontinência do riso, a gente tem também, que chega muito para nós. Então, é muito importante que a gente estabeleça essa relação e entenda o que está acontecendo, né? Dentro de uma anamnese, um diagnóstico diferencial, um diagnóstico cinético funcional, fisioterapêutico. O que está acontecendo com essa mulher? Então, vocês vejam que a partir dos 40 também, né, 55 anos, a incontinência também vai tendo um aumento gradativo, vai progredindo também. Então, assim, as áreas da fisioterapia pélvica e saúde da mulher que a gente vai atuar, que são muito importantes. Então, a gente tem as incontinências urinárias ou anais, né? Que hoje a gente chama. Você não vê muitos artigos ainda falando em incontinências fecais, mas a gente fala hoje é mais moderno anal, por quê? Porque nem sempre a nossa paciente ela perde apenas fezes. Se eu falar em fecal, a gente está falando só em fezes. Mas eu tenho pacientes que perdem flatos, eu tenho pacientes que perdem os gases, né? Que elas perdem o soiling, que é um muco da parede mucosa que vai descer dali. Então, é importante que a gente chame hoje, embora vocês vão ver artigos ainda falando em incontinência fecal, mas nem sempre ela perde sua fezes, às vezes ela não perde fezes, ela perde gases, o que mexe muito na qualidade de vida dessas mulheres, né? Tudo isso mexe na qualidade de vida delas. Os prolapsos genitais, como eu mostrei para vocês, conhecidos como a bexiga caída, e que pode gerar muita dor na região pélvica, baixo ventre, membros inferiores, né? A própria flacidez vaginal, hoje a gente trata também. Muitos estudos estão trazendo a fotobiomodulação como um grande promissor que vai e trata essa questão da flacidez vaginal, mas ainda precisamos de mais estudos sobre isso, né? Nós já temos também de outras tecnologias aí, como as radiofrequências, por exemplo, que já tem estudos bem robustos abordando sobre essa questão da flacidez de pele. As infecções urinárias de repetição, as ITUs. Hoje a gente tem a síndrome da bexiga dolorosa também, que é a cistite intersticial antiga, chegando muito no nosso consultório, talvez principalmente pós-pandemia, a gente tem um aumento muito grande, tanto de hiperatividades vesicais, de bexiga hiperativa, lá de urgência e frequência, que eu esqueci de dizer o nome, né, que ela se chama bexiga hiperativa, quanto também mulheres com retenções urinárias, né, ou seja, e essas retenções vão gerar infecções urinárias de repetição, síndromes da bexiga dolorosa, as próprias dores gênitos pélvicas, que a gente vai ver esses assoalhos pélvicos, como elas vão estar extremamente hiperativos. Também tratamos, né, as disfunções anorretais, porque nas disfunções anorretais a gente engloba aqui as dissinergias de bulbo retal, a questão da própria constipação especificamente. Também, dentro da saúde da mulher, hoje a gente tem a habilitação, quem trabalha, eu também sou uma físio que trabalha com oncologia, então a gente tem habilitação para trabalhar tanto com câncer de mama, quanto com câncer ginecológico, esqueci de colocar aqui para vocês, mas o câncer ginecológico, ele é bem importante, e toda a parte de parto e pós-parto, esqueci de botar aqui também a parte obstetrícia, mas pós-parto entre mamas, região perineal, né, toda essa área aí a gente vai abordar, e toda a parte de obstetrícia. Até nós estamos tendo uma reunião da Abrafisme bem importante, que está ganhando espaço hoje da presença da fisioterapeuta obstétrica. Eu não sou fisioterapeuta obstétrica, já trabalhei muito com isso, mas hoje não. Trabalhando diretamente dentro dos COs, dos centros obstétricos. Estamos ganhando, estamos indo, estamos avançando, em alguns estados já avançamos sobre isso. E importante porque hoje as nossas fisiopélvicas, elas têm que ser doulas, elas entram nos COs por serem doulas e não por serem fisios obstétricas, pélvicas obstétricas. Então, isso é muito importante que a gente entenda. E aí, então, nós vamos passar para o conceito de fotobiomodulação. Então, eu vou trazer aqui para vocês
um pouco sobre esse recurso que nós temos hoje. A ideia, né, que a MMO me buscou aqui para falar um pouquinho, era a gente fazer um pouco dessa introdução dessas disfunções, mas também a gente trabalhar um pouquinho com as boas práticas, porque o que a gente tem visto muito hoje? E eu recebo muito isso hoje. O pessoal ligando, tu dá mentoria sobre isso? Que eu quero tratar incontinência urinária. Gente, eu não tenho como tratar incontinência urinária diretamente com a fotobiomodulação, principalmente os lasers de baixa potência que a gente está tratando hoje e trabalhando. E hoje, dentro da MMO, nós temos um dos lasers, que é o Recover, onde a gente vai abordar um pouquinho a nossa prática hoje, né? O nosso trabalho ele vai ser em cima do Recover, onde a gente está da MMO, onde a gente vai trabalhar especificamente, eles já têm autorização e habilitação para a gente trabalhar na parte externa, nessas áreas que a gente abordou anteriormente ali da fisiopélvica, da saúde da mulher. Então, eu vou trazer algumas situações onde a gente tem que ter cuidados, onde a gente precisa entender e entender o que a gente está fazendo, certo? Porque senão a gente vira repetidor de técnicas e a gente vende um produto que muitas vezes a gente está fazendo um efeito placebo. Então, a gente vai hoje, a minha função aqui é não deixar vocês experts, existem cursos depois, né? Ou até mentorias que elas são mais apuradas, elas vão aprofundar mais. A ideia é trazer um panorama geral para vocês, alguns protocolos, agradecer também a MMO pela confiança que eles tiveram em mim para ajudar a Karen, né, a fazer o desenvolvimento do manual de protocolos sobre o Recover. Mas eu, como sou uma professora universitária, há quase 30 anos de formada, mas quase 30 anos, é quase o mesmo tempo de formada como professora universitária, né? Eu me baseio muito em práticas com evidências científicas, isso é muito importante, constante atualização, e eu nunca posso vender para o meu paciente aquilo que eu não tenho certeza que ele faz, e eu não posso vender ao meu paciente como um recurso milagroso. Então, eu agradeço muito a MMO pela preocupação de trazer isso dentro hoje dessa nossa aula aberta, né? Para que as pessoas tenham acesso e comecem já a trabalhar de formas corretas. Já é o primeiro passo que a gente vai ter, mudar a nossa forma de falar e mudar as prescrições que a gente vai realizar também. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa introdução, mas é um pouquinho, eu não vou longe de mim aqui, né, de trazer assim uma super aula de fotobiomodulação para vocês. Mas para vocês chegarem lá nos nossos protocolos, é importante que vocês entendam da onde a gente tirou isso, da onde a gente estudou, da onde as fisioterapeutas hoje, né, que são referências na área, elas tiraram isso para nos trazer com tanta sabedoria hoje, terem publicado e estarem nos auxiliando tanto dentro das nossas clínicas e consultórios. Então, essa é a nossa rotina e é isso que nós vamos fazer hoje aqui com vocês, certo? Então, dentro da fotobiomodulação, de onde surgiu esse conceito, né? Então, a gente já trabalha, eu me lembro que há 30 anos atrás, quando eu me formei, eu já conheci os lasers de arseneto de galho e hélio neônio, que nós tínhamos naquela época. Ainda tenho lá na minha universidade um laser com essa caneta de arseneto de galho e hélio neônio. Com efeitos muito legais na traumatortopedia. A gente começava a ver já um desenvolvimento muito bom dessa área. Naquele momento, a gente chamava, então, de laser terapia e já chamava de laser de baixa potência, onde a gente fazia uma terapêutica de laser terapia nos nossos pacientes. Na época, eram equipamentos mais caros, nem todas as clínicas tinham. Eu tinha na universidade, depois, quando eu saí do meu consultório, eu não tive muito acesso inicial, por ser equipamentos mais caros. E depois, com o tempo, então, eles foram surgindo e foram entrando mais na rotina, principalmente na área de traumato-ortopedia, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu chamo traumato-ortopedia. Eu sei que tem gente do Rio que fala traumato-ortopedia, né? Então, são nomenclaturas aí diferentes que a gente fala na diversidade de... Eu chamo até de línguas do nosso país. E a partir disso, de um tempo para cá, tem duas colegas nossas que eu gostaria de citar aqui, que é a Juliana Lenz e a Laura Rezende. Principalmente a Laura, ela fez trabalhos de doutorado, pós-doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, onde elas também trabalham com fisioterapia oncológica, onde elas conseguiram, né, dentro dos estudos dela, experiência, né, de experimentos, elas conseguiram
observar que o laser era uma terapia que ela começou a ser segura para pacientes oncológicos e que ela também modificava estruturas importantes, onde a gente tinha num conceito anterior, né, o laser sendo proliferativo, Deus livre a gente usar em paciente oncológico, a gente tinha uma contraindicação bem restrita ali, né, bem importante, e elas vêm trazendo então para nós desde lá, que não, que a gente pode utilizar em pacientes oncológicos. Claro, o cuidado da não irradiação sobre a área do tumor, especificamente. Mas em áreas, por exemplo, hoje de linfedema, né, em situações de síndromes axilares, entre outras coisas, a gente então poderia estar utilizando a terapêutica da fotobiomodulação. E com isso, então, deu um boom muito grande. Eu me lembro que na pandemia, principalmente assim, a gente começou a falar mais sobre isso, utilizar mais sobre isso, e veio então esse conceito de fotobiomodulação. Eu confesso para vocês que o primeiro curso de fotobiomodulação que eu fiz foi com dentistas, porque eu queria entender a ação do laser duo, né, que é da MMO também, dentro das mucosas. Conversei muito com a dentista, vimos as particularidades, o que era muito parecido ou não, as dosimetrias. E depois, então, eu fiz um curso de tricologia com a Caroline Constante, que ela começou, então, a usar os diodos emissores de luz, que são os LEDs, eu não vou falar sobre os LEDs aqui, mas é só para a gente entender que dentro da terapêutica de fotobiomodulação a gente teria, então, essas duas situações, o laser de baixa potência e os diodos emissores, que são os LEDs, os lasers LEDs. E essas terapêuticas, então, elas passam a ser chamadas de fotobiomodulação neste momento, o que é muito bom para nós, né? Então, não é um processo só de laser terapia, mas hoje a gente tem um processo de fotobiomodulação e eu vou justificar isso abordando para vocês como isso pode acontecer. Tá? Então, hoje é esse termo que a gente utiliza e hoje, só para deixar bem claro, eu vou abordar mais sobre o laser de baixa potência e vinculado mais ao recover, que é hoje da MMO Laser, que ele já tem uma habilitação para que a gente trabalhe em algumas áreas específicas da saúde da mulher e da fisioterapia pélvica. Então, quais são os objetivos da utilização dessa fotobiomodulação na fisioterapia pélvica na saúde da mulher? O que a gente tem para enxergar? Então, quando eu observo ou avalio essa paciente no meu consultório, quais seriam, então, os objetivos que eu tenho especificamente, tá? Para abordar com elas uma questão vinculada à fotobiomodulação. Então, é muito importante que a gente entenda o que a gente está fazendo. Esse slide aqui é exatamente o que eu vou passar para vocês e que a partir de agora a gente vai mudar a nossa forma de quando a gente investir num equipamento ou quando a gente buscar uma mentoria ou um curso, a gente vai mudar especificamente, tá? Essa forma da gente falar, ou seja, a gente vai sempre pensar em como a gente vai abordar e o que a gente vai tratar, e se realmente eu tenho comprovação e se isso vai ser específico para a minha paciente que está ali no local. Então, nós temos, por exemplo, a fotobiomodulação melhorando um processo e acelerando um processo de cicatrização. Opa, o que nós temos na saúde da mulher? Toda a parte de obstetrícia que vai vir um pós-parto, né? Então, nós temos ali uma cicatriz de uma cesárea provável, uma laceração, que a gente vai abordar depois, né? Mostrar alguns protocolos. A gente vai ter um perino doloroso, um edema local, mesmo que ela tenha feito uma laceração menor, mas vai ter um edema local. Então, nós temos ali melhora da cicatrização, aceleração dela, alívio de dores pélvicas com efeitos analgésicos, efeitos antiflogísticos, reduções desses edemas. Então, isso já começa a me mostrar que, opa, terapia de fotobiomodulação pode ser utilizado, sim, na pélvica, na obstetrícia, ali no pós-parto, mas com o objetivo específico de cicatrização, de melhora de dores, analgésicos, né? Trabalhar todo a ajuda na drenagem do edema, junto com outras técnicas que a gente pode ter associado. E ela não é uma monoterapia, a gente vai ter outras técnicas associadas para auxiliar também nesses controles, né? Então, acho que já parte aí uma mudança, né, expressiva de como a gente vai adquirir esse equipamento e trabalhar com ele nessa área. Também eu posso trabalhar, hoje a fotobiomodulação, ela vai ter um efeito muito importante na dor gênito-pélvica.
Então, que nós vamos abordar aqui sobre o que é alguns exemplos. A dor genitopélvica, ela é uma dor hoje, é um conceito mais moderno para todas as disfunções e dores que vão existir. Então, a gente tinha alguns conceitos, e tem ainda, infelizmente eles são ainda trabalhados, mas o vaginismo, né, que é aquela situação onde a pessoa tem uma questão traumática e não necessariamente essa questão traumática precisa ser um abuso sexual, às vezes um estímulo de dor, uma relação sexual que ela teve, que foi inadequado, que ela gerou essa memória de dor, esse engrama motor, ela já faz inconscientemente que aquela musculatura lá do períneo externo do bulbo esponjoso dela já feche essa estrutura e ela já não consiga mais ter o ato da penetração. Então é muito ruim a gente chamar a paciente vagínica, né? Então é uma paciente que tem uma dor gênito-pélvica, onde o bulbo esponjoso dela, né, não permite, ele se contrai, né, especificamente de uma maneira que você nem percebe, né, uma espécie de inconsciente, e que essa mulher não consegue ter o ato da penetração. Aí ela vai vir vinculada a hiperalgesias, né, ou hipoalgesias, hiperestesias, que a gente tem as vulvodíneas, as alodíneas, que a gente vai ter ali da pele. Então, vai ter várias situações que vão chegar até ali. Até dentro da dor genitopélvica, dores musculoesqueléticas vinculadas a músculos que estão próximos da área do assoalho pélvico, como obturadores externos, os rotadores, como, por exemplo, pessoas que pode estar irradiando, rodando aquela pelve, que podem estar irradiando e fazendo, sim, a musculatura do assoalho pélvico estar também entrando em processo de tensão. Então, eu posso também, nesse momento, verificar uma musculatura hiperativa, eu posso verificar pontos gatilhos, né, tender points. Então, na realidade, contraturas. Então, na realidade, o tratamento da dor com a fotobiomodulação vai ser ou para desativar essas estruturas, me auxiliar junto com outras técnicas, por exemplo, terapias manuais, ou ele também vai trabalhar na regulação neural, que a gente vai ver depois os efeitos da fotobiomodulação. Então, já muda também esse paradigma aí. Ah, eu trato vaginismo. Mas como que eu trato essa dor genitopélvica? Que tipo de dor genitopélvica essa paciente tem? Então, ele é um recurso legal para dor, mas a gente vai ver lá que ele tem funções importantes para essas dores, certo? Então, muito importante isso. O preparo da região pélvica, diminuição de complicações no parto pós-parto, como episiotomia, cicatrizes, cesáreas, então a gente já abordou sobre isso anteriormente. Os efeitos antiflogísticos, antiedemas, reparadores, reduções de dor, de pós-operatórios. Por exemplo, hoje a gente vê muito pessoal fazendo, né, aplicação do taping e irradiando com laser depois de baixa potência. O Recover tem entrado muito forte com essas fisioterapeutas dermatofuncionais e que também podem ser pélvicas, nas próprias cesarianas, nas próprias esterectomias, que sejam por abordagens abdominais, por exemplo. Todas as cirurgias que a gente vai ter especificamente, a gente também vai podendo estar fazendo a utilização dessa tecnologia. E os efeitos de ativação neuromuscular, então, a gente vai abordar logo em seguida essa ativação mitocondrial que a fotobiomodulação realiza, onde ele vai melhorar muito o ciclo energético, metabólico, e com isso eu vou melhorar a performance da fibra muscular para um possível treinamento com redução de fadiga também e reparação de possíveis lesões neurais. Então, vamos pensar assim, ó, uma paciente que teve um pós-parto, onde ela teve uma laceração, ela tem microlesões nervosas ali, né? Então a gente tem uma inervação que chega ali que chama nervo pudendo, que é uma inervação que ela sai de S2, S3, S4, da região de sacroiliaca, e aonde ela vai passar pelo forame obturador, a linha ilíaca vai chegar até as raízes, os ramos, até a parte do assoalho pélvico. Então a gente tem neuralgias de pudendo, a gente tem nas próprias lacerações microlesões nervosas, onde a paciente me diz assim, nossa, eu tento contrair o assoalho pélvico, mas parece que não conecta meu sistema nervoso com o assoalho pélvico. Então, ela vai perdendo essas estruturas e muitas vezes não consegue fazer o treinamento. Por quê? Porque o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, ele é o padrão ouro dentro da nossa fisioterapia. Então, pessoal, o que trata uma incontinência urinária hoje, né, é o treinamento de esforço, por exemplo, é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, e não o laser de baixa potência. O laser de baixa potência, ele vai me auxiliar após uma avaliação criteriosa que eu vou ter,
gerando esses efeitos, melhorando, por exemplo, a dor de uma musculatura que está hiperativada, me auxiliando na redução de um ponto gatilho, melhorando, normalizando a ativação mitocondrial, melhorando o metabolismo daquele músculo que precisa ser treinado, que está hiperativado, que está com uma questão de baixo metabolismo, onde o laser pode me ajudar a metabolizar, levar mais circulação, mais oxigenação, e esse músculo, então, ter uma propriedade melhor de treinamento. Então, olha como muda o nosso contexto, certo? Já estão saindo artigos, pelo que a Laura trouxe para nós, já comprovando essa eficácia do laser, a aplicação dele antes de um treinamento, um LED até também, mais superficial, com comprimentos de onda maiores, onde eles automaticamente já conseguem, né, visualizar essa melhora da performance neuromuscular. Show de bola! Então, isso vai ser bem interessante, mas precisamos de artigos robustos que nos tragam, uma vez que a gente sabe do efeito já da fotobiomodulação. Então, vamos adiante. Então, a fotobiomodulação, ela passa a ser um método bioestimulador, reparando o tecido. Com isso, ele tem né, a ação dele vai fazer o aumento da taxa de ATP, de adenosina trifosfato, todo o ciclo de Krebs. Então, claro, hoje, longe de mim querer falar sobre tudo isso aqui, então é necessário que vocês façam um curso mais apurado, mais expressivo sobre isso. Ele vai promover também a proliferação celular, a normalização da membrana celular e redução de substâncias inflamatórias. Então, ele é anti-inflamatório, mas a gente tem que cuidar também que ele é pró-inflamatório. Então, ele é um equipamento tão fácil da gente utilizar, mas muitas vezes eu posso estar fazendo um efeito em excesso, fazendo um efeito pró-inflamatório, onde eu posso correr o risco de uma lesão, por exemplo, gerar uma fibrose, a qual eu não queria, ou eu corro o risco de fazer uma inibição, não gerar o efeito que eu também queria. Então, as pessoas muitas vezes usam de forma inadequada. Só entender protocolos ou visualizar os protocolos, eles estão lá. Eu e a Karen montamos, está lá, tá bonitinho lá, o manual da MMO, né? Acessei ontem, tá bem legal lá. Mas eu preciso ter esse entendimento, por que eu estou usando essas dosagens. E também, então, essa estimulação e proliferação dos fibroblastos vai aumentar, se acredita, que no momento que o fibroblasto, que é aquele cara do tecido conjuntivo, né, que quando ele chega, ele vai fazer toda a síntese de material extracelular, tanto de plasma intersticial quanto da própria parte de colágeno, elastina, né, fibras reticulares, ele também vai aumentar a sua produção, e com isso, então, acredita-se hoje na estética, está sendo muito utilizado, que ele também teria uma ação vinculada à melhora dessa produção de colágeno, e exatamente por ele trabalhar com toda essa proliferação celular e aumento metabólico tecidual. Então, rapidamente aqui, né, a ação fisiológica da fotobiomodulação, como eu falei, longe de mim de trazer toda a fisiologia aqui para vocês, mas vai acontecer, né, a gente vai ter hoje neste equipamento aqui no Recover, né, que possivelmente vocês têm aqui, que já é validado para nós, assim como outros lasers que vocês vão ter também, ele vai ter a absorção, tanto os tecidos, este laser aqui, ele vai trabalhar tanto na absorção da energia vermelha, que a gente vai falar também o RED, vocês podem encontrar, e da infravermelha ou o infrared, certo? Outra confusão que as pessoas fazem é infravermelho, é aquela lâmpada que a gente usa lá. Não, gente, é o laser infravermelho, certo? Aquela lâmpada é a lâmpada infravermelho, que ela é mais superficial. Ela também é uma fototerapia, mas é diferente da ação que esse equipamento aqui vai realizar, tá? Então, primeiro, eu tenho o vermelho e o infravermelho. E o que vai acontecer? Quais são as reações biológicas que eles vão realizar no meu tecido? Então, eles vão ser atraídos quando a luz entra, né, no meu tecido. Então, a gente tem a luz vermelha, ela vai entrar um pouco mais superficial. A luz infravermelha, ela vai conseguir entrar mais profundamente nos meus tecidos. Eu tenho umas fotos bem legais aqui das luzes entrando nos nossos tecidos. Os nossos tecidos, eles são formados de células, são biológicos, e a luz, ela vai conseguir, uma vez entrando no nosso tecido e absorvida por ele, ela vai conseguir realizar reações bioquímicas, fisiológicas, importantes com determinadas estruturas que elas vão encontrar no meio do caminho. E uma estrutura que se viu dar
terapia por fóton, né, pela que é a terapia que a gente vai realizar, a passagem do fóton para o nosso tecido, quem tem atração por eles são os chamados cromóforos. E um dos principais cromóforos que a gente vai ter ali no meio do caminho são as mitocôndrias. E onde é que estão essas mitocôndrias? Dentro do nosso citoplasma celular. E o que as mitocôndrias fazem? Respiração celular. E o que essa respiração celular é importante? Né? Todo aquele desenvolvimento do ciclo de Krebs, desenvolvimento de energia, melhora do metabolismo. Então, eu não preciso dizer para vocês que se essa luz atua diretamente e é captada pela mitocôndria, ela é muito amiga dela, eu vou gerar um processo benéfico para o meu tecido. É como se eu estivesse dando todo dia uma dose de algo que vá modulando essa estrutura, modulando essa célula. A gente tem, por exemplo, as eletromodulações, que a gente vai trabalhar em níveis sensitivos carreando proteínas. Aqui ela vai trabalhar pelo fóton, pela luz, especificamente, também chegando, essa luz sendo atraída por esses, captadas por esses cromóforos, gerando então essas reações bioquímicas. Ela também gosta dessa luz de ser recaptada e fazer também a alteração ou a reorganização da membrana plasmática. Então, ela vai trabalhar diretamente com o citocromo C oxidase, ela vai fazer uma reação bem importante, normalizando essa membrana plasmática celular, também para melhorar essas reações, essas trocas com o meio intracelular e extracelular. O que vai ser gerado, né, através dessa máquina aqui, certo? Vai ser gerada uma energia eletromagnética que vai ser absorvida e vai ser convertida em energia metabólica. E essa energia vai passar, então, através do nosso equipamento, vai gerar, então, o feixe de luz, os fótons, e vai gerar essa energia, vai converter essa energia metabólica e vai melhorar essa cadeia respiratória. Através do quê? Melhorando, então, o transporte de elétrons e melhorando essa produção de ATP. Claro, pessoal, que é muito mais. Aqui eu trouxe assim um resumo do resumo, né? A gente tem que aprofundar muito mais essa questão fisiológica, certo? Mas é só para a gente ter mais ou menos um entendimento. E então a gente sabe, né? É muito importante também a gente entender como é que funciona esses espectros, como é que funciona esse espectro eletromagnético de radiação. Então, ela vai ser uma energia que vai ser chamada de fótons, que vão viajar através da velocidade de luz, e essa viagem ela vai ser feita em forma de ondas. E essas ondas nesse equipamento, elas vão ser visíveis, como é o caso do RED, do laser vermelho, ou elas podem também ser invisíveis, como no caso desse equipamento, o infravermelho. E essa viagem que vai ser feita no tecido, esse comprimento de onda, nada mais é que vai ser a distância física de topo de uma onda que está viajando em relação a outra onda, a amplitude, como a gente vê aqui no nosso desenho. Esse vai ser o nosso chamado comprimento de onda. Então, eu sempre falo que o pessoal acaba pegando o laser e banalizando, achando que ele é fácil de ser utilizado, porque realmente, se eu vou lá na eletroestimulação, eu tenho frequência, tenho largura de pulso, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. E aqui no laser parece tão fácil, né? Já chega protocolo fácil, dosimetria, ele já vem ali com o número de segundos que ele está irradiando, os joules, né? Como coisa mais fácil do mundo. Eu compro e já saio aplicando, né? Porque o comprimento de onda aqui, ele tem a ver a mesma coisa, né, com o que eu quero trabalhar, ou seja, é a energia que eu vou entrar e que eu vou disponibilizar para esse meu tecido. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais superficial, quanto maior o comprimento de onda, mais profundo. Então, parece ser uma coisa muito fácil, muito banalizada. Inclusive, a gente teve um período aí que teve idosos que compravam os lasers, assim, discriminadamente, assim, sem prescrição, e saíam atendendo, que melhorava a dor deles. Né? Aplicava sobre um ponto lá doloroso e aplicava a dor deles. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter a prescrição e o tratamento feito por um profissional adequado. No caso aqui, eu sou fisioterapeuta, e então, para nós, é muito importante a gente ter essas habilitações, certo? E aqui também o que a gente traz, né? Que cada comprimento de onda e de energia de luz que vai ser entregue, que vai ser gerada, ela vai ter uma medida nas suas unidades, de nanômetros ou micrômetros. Então, depende do equipamento que a gente vai ter na nossa mão. E quais são os efeitos que a fototerapia ou a fotobiomodulação vão gerar nos nossos tecidos?
Então, quando esse tecido ele entra, né, em contato, então, com esses cromóforos, desculpa, com essa luz, e esse tecido, ele vai, esses cromóforos vão se prender, vão se ligar, né, vão ser atraídos através dessa luz, ou essa luz vai ser atraída por esses cromóforos, ou seja, eles vão fazer uma interação que vai acontecer ali, a gente vai chamar de tecidos ópticos ou estruturas-alvo, que são específicas, por exemplo, da pele ou de tecidos mais internos, que vão receber e que tem esse atrativo por essa energia que a gente vai chamar de fóton, essa energia de luz que vai chegar e que vai ser chamado de fóton. E esse fóton, então, vai se prender a essas estruturas e vai reagir, realizando aquelas reações bioquímicas e fotobiológicas que vão ocorrer após a gente gerar, né, a aplicação dessa luz no tecido e que vão absorver melhor pela energia dessa própria pele. Então, quando a luz atinge a nossa pele, se vocês lembrarem lá, né, das nossas aulas de eletro, ela vai fazer uma interação com o fóton do tecido e vai ocorrer 3 situações importantes, 3 processos. Os processos de reflexão, dispersão e absorção. Então, a gente sabe que a diferença que a gente tem entre os lasers e LEDs é que o laser, ele passa a ser uma entrada dessa energia praticamente temporal, né? Ela não se dispersa muito no meio do caminho. Então, ela é mais assertiva, ela chega até o cromóforo, né, em tempo mais real. Então, ele tem uma absorção melhor. Então, quanto maior o comprimento de onda, maior vai ser a absorção por tecidos mais profundos. Quando a gente tem, então, terapias mais superficiais e ligadas aos LEDs, que a gente não está abordando hoje, então a gente tem uma forma um pouco diferenciada de absorção dessas energias. Essa propagação, então, mais profunda da luz, ela vai depender do quanto ela vai ser dispersada ao longo do caminho pelas estruturas teciduais. Então, assim, se ela entra e ela é mais assertiva, ela dispersa pouco, ela fala menos com os vizinhos na lateral, ela vai chegar mais específico à célula-alvo, ao tecido-alvo óptico específico. Se ela parar mais no meio do caminho, aí então ela vai dispersar mais e a gente não tem a ação tão específica onde a gente quer que chegue. Então, eu falo assim, que a absorção é igual ao comprimento de onda, e aqui trago algumas estruturas ou tecidos ópticos que têm um pouquinho mais de atração, que são esses cromóforos celulares. Os melanócitos, eles gostam muito de luz, né? Então, eles se atraem muito. Então, aqui a gente vai ter que ter um cuidado, depois que a gente vai abordar sobre isso agora, quando a gente vai entrar diretamente na prática, vinculado assim à questão do fotótipo da pessoa, principalmente para o laser vermelho. A hidratação do tecido, se foi usado, por exemplo, na estética, hoje a gente sabe que tem drogas fotossensibilizantes, a gente tem os peelings na estética, que também são fotoativados depois. Então, a gente já tem várias situações que também podem ser utilizadas. Aqui. Então, aqui eu trago para vocês os espectros de luz, só para vocês terem entender um pouquinho mais, certo? Os comprimentos de ondas e as cores que a gente vai trazer. Então, a gente tem aqui o espectro anterior, que é ultravioleta, UVC, UVA, UVB, que eu sempre falo, né, que o UVA, ele é mais vinculado a envelhecimento, o UVB, ele é mais cancerígeno, porque ele é mais superficial, então vocês vejam que ele está em nanômetros, em torno de comprimento de onda de 200 nanômetros, então o UVB, ele é mais cancerígeno, porque ele pega mais células epiteliais, o UVA é mais de fotoenvelhecimento, por exemplo, né, o que a gente faz aí no sol, destruição de fibras colágenas, envelhecimentos mais precoces, então a gente tem essa atuação direta da luz solar. E aí a gente passa, então, para a parte visível, onde a gente tem todos os espectros que hoje são trabalhados os LEDs, que eu não vou abordar aqui para vocês, que vem desde, né, o roxo, o azul, o blue. O blue também na pélvica, hoje ele está sendo desenvolvido. Temos evidências científicas, mas ainda com algumas restrições. Poucos equipamentos no mercado, ou equipamento único. É necessário utilizar também, se tiver que utilizar ele, assim, algum produto específico, que é o Blue, que ele é antibactericida e antifúngico, que ele vai chegar mais ou menos no comprimento de onda de 450. Eu, por exemplo, tenho um cluster externo na universidade, onde a gente trabalha bastante associado ao laser vermelho.
Depois a gente vem aumentando esses comprimentos de ondas, onde a gente vai ter o verde. Nós temos também um cluster âmbar, que ele chega quase no comprimento de onda de 650 nanômetros, ali, que é o red, que daí já é o laser red. A gente também tem LEDs, que também são vermelhos, mas normalmente aqui a gente já entra no espectro, então, final da luz visível, que seria o red, o laser vermelho, para entrar na luz não visível em comprimentos de ondas agora, então, maiores, que vai ser a terapêutica para o infravermelho. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais profundo ele vai entrar no meu tecido. Isso tem que ficar bem claro. E lembrando, então, que o Recover, ele não tem os LEDs, tá? Ele é laser, caneta portátil laser, e ele vai trabalhar o L1 em laser vermelho e o L2 ele vai trabalhar em infravermelho. Então, ele vai trabalhar, que depois a gente vai ver, né? 660 nanômetros e 830 nanômetros, se não me engano, mas eu tenho ali escrito depois cada comprimento de onda. Então, quando eu quero coisas mais superficiais, eu vou para o vermelho, quando eu quero mais profundas, e a gente vai entender depois um pouquinho também as ações, a gente vai utilizar o infravermelho. Então, isso é bem importante que a gente entenda. Aqui mais uma, eu sempre gosto de trazer as figuras para a gente ter mais ou menos uma ideia de como funciona. Então, aqui como é que chega, né? Então, aqui a gente tem a epiderme da pele, a derme e a hipoderme. E aí a gente tem os LEDs sendo mais superficiais, muito utilizados hoje na estética também. Os antifúngicos, antibactericidas, dentistas usam também. E aqui, então, a gente tem os lasers, que podem ser os lasers, existem também LEDs, mas no caso a gente está falando de laser hoje, onde a gente tem comprimentos de ondas que eles vão se aprofundar mais, né? Eles vão atravessar mais. Então, a gente tem o vermelho que fica mais na região de derme ali, e o infravermelho, dependendo do comprimento de onda dele, ele vai chegar até a parte muscular, vai pegar a parte nervosa, bem importante. Então, você já veja assim que o vermelho ele fica mais no processo superficial de derme, onde eu tenho fibroblastos, células de defesa, né? Macrófagos, mastócitos, neutrófilos, células de imunidade, linfócitos, né? E depois a parte dos fibroblastos que fazem a proliferação e cicatrização. E abaixo, então, a gente vai chegando então na parte neuromuscular, né, de restabelecimentos dessa parte neuromuscular. Aqui também mostrando uma figura dos espectros, né, da irradiação, chegando até tecidos mais profundos, tecidos mais superficiais. Aqui eles trouxeram mais no nível da estética, mas como eles usam, né, especificamente a luz azul para o controle de oleosidade, parte vermelha para o controle da pigmentação, melhora da rosácea no amarelo. Então, utilizando muito para a parte estética, né? Hoje eu não tenho essa prática, eu não utilizo essa parte de LED, mas é só para vocês entenderem. Entrando no equipamento, eu prometi, perguntei, né, se eu precisava apresentar muito equipamento, mas depois vocês têm todo esse acesso aqui, vocês têm lá no manual, vocês têm vídeos no YouTube, a própria MMO permite que vocês tenham acesso, né, quando vocês principalmente fazem a compra do equipamento, tem acesso a protocolos também. Então, aqui é mais ou menos o que esse equipamento representa. Então, é um equipamento de baixa intensidade, isso é muito importante a gente entender. Nós não estamos trabalhando com equipamentos de alta intensidade, tá? Alta potência ou alta intensidade. Ele é um equipamento, ele pode ser utilizado em várias áreas da saúde. Eu conheci o Recover com os meus colegas que trabalhavam com desportiva, né? Ou seja, principalmente com infravermelho ali na beira do campo, trabalhando para a parte de dor do desportista. Eu conheci assim, né? E foi através dos cursos que eu fui fazendo, eu fui pensando, não, mas ele também pode ser utilizado para outras áreas. Então a gente vai estudando e vai vendo, e aí vem os colegas e trazem todo esse aprofundamento para nós. Então, ele é um equipamento portátil, né? Que ele é a bateria. Então, quando a gente utiliza ele, ele não vai na tomada, isso é bem legal. Então, claro que eles trazem todas as especificações dele aí, alimentação da bateria, autonomia que essa bateria tem de 180 minutos, né? O tempo da carga que ele leva para fazer o tempo de carga completa, de 60 a 120 minutos, que é bem legal, não é muito tempo. Ele é um equipamento bivolt, eles falam como é feita a indução da luz, a área do feixe começa saindo pela caneta, pelo bico aqui, então essa área do feixe aqui, ela é muito delicada, a gente tem que ter bastante cuidado
né, relacionado a ela, mas ela também é uma área que ela pode ser autoclavada, gente. Mas muito cuidado, né? Uma vez me destruíram um recover que tinham me emprestado lá. Eles desparafusaram esta parte aqui, ó, ao invés de desparafusar essa para fazer o ILIB. Então, a gente tem que ter bastante cuidado ou para fazer a esterilização. Então, só essa ponteira é esterilizável e só essa ponteira que a gente mexe para fazer o ILIB, tá? Isso é bem importante. E aqui ele vai trazer, né, o comprimento de onda de 660, eu botei 630, 660 do laser vermelho e 808 do laser infravermelho, tá? Então, depende do equipamento. Então, o recover, a gente traz aquele com 660 do vermelho e 808 do laser infravermelho de condução ou comprimento de onda que ele vai gerar quando vocês escolhem o L1 ou o L2. Então, nesse equipamento, o L1, você vai ligar ele e ele vai te dar, né, o L1. Deixa eu só fazer ele de novo aqui. Então, ele tem, não sei se dá para vocês verem aí no visor, o L1, que daí se eu estabeleço que eu quero ele, eu vou dar os joules, e depois ele tem o L2, ele tem o ILIB1, ILIB2, né? E para desligar ele, certo? Então, eu vou escolher. Então, L1, gente, desse equipamento é o vermelho. L2 é o infravermelho. Então, eu vou estabelecer ele como eu quero. Eu vou dizer que eu quero o L1. E aí, ele vai me abrir ali o visor. Eu cliquei no vermelhinho para dizer que eu quero o L1. E ele vai me abrir no visor. E aí, no botão de baixo, no preto, eu vou dar a quantidade de joules que a gente já vai falar logo em seguida. Então, por exemplo, eu dei 2 joules. Deixa eu ver aqui, cadê minha... 2 joules ali, tá? Ele tá com 0,2 joules para essa emissão. Então, eu dei 2 joules para esse paciente. Eu vou clicar no botão vermelho, de novo aqui, ele vai acender uma luzinha, ó, que ele tá pronto, red, né? Pronto, red de pronto, aqui ele vai nos dar. E aí eu vou clicar de novo quando eu for fazer a emissão, que a gente vai estabelecer agora algumas rotinas aqui super importantes. Então, ele é bastante leve, ergonômico, lembrando que a fotobiomodulação ela é segura, indolor e não invasiva, mas a gente tem que cuidar com o laser vermelho, fotótipo de pele, a gente já queimou paciente. Tem gente que já queimou paciente aí. Então, a gente tem que ter cuidado, certo? Então, não causa danos aos tecidos, se eu usar de forma adequada. Ele não vai gerar um dano expressivo, gerar uma lesão, uma ablação, por exemplo, né, como um laser de alta potência. Mas, né, ele pode gerar algumas outras situações. Então, a gente tem que saber utilizar. Ainda sobre os equipamentos, nós temos hoje no mercado os lasers, os mais superficiais, dentro dos lasers, e os mais profundos, que seria o infravermelho. Então, sempre lembrar disso quando eu vou escolher a terapêutica que eu vou fazer para o meu paciente. Primeiro, eu tenho que ter avaliado essa paciente, entender o que está acontecendo com ela. Se eu tiver um processo inflamatório, é muito importante eu conhecer. E aí, assim, quando a gente dá curso ou mentoria, a gente fala eu faço toda uma revisão de processo cicatricial, porque se eu não souber processo cicatricial, eu não tenho domínio de terapêutica com laser, certo? Isso é muito importante. Eu tenho que entender todo esse contexto, tudo que está acontecendo, está na fase inflamatória, fase latente, proliferativa, remodelação. Lembrar que quando eu estou na inflamatória, saindo para a proliferativa, tem lugares que ainda estão inflamados, lugares que já estão em proliferação. Então, eu preciso fazer todo esse estudo. Convido vocês a fazer revisitar, né, toda essa parte de fisiologia cicatricial, certo? Senão eu não consigo trabalhar com laser. E aqui, então, o recover, ele vai nos trazer o comprimento de onda dele, então, ali em 660 e 800 nanômetros, que é realmente o que ele vai trazer aqui para o nosso equipamento, certo? Então, isso é bem importante que a gente entenda. Então, isso é muito importante que a gente entenda, certo? Então, para mim falar sobre a dosimetria. Então, na realidade, para mim entender, né? Então, primeiro eu preciso entender que superfície eu quero utilizar, se é um processo inflamatório, se foi uma lesão neuromuscular mais profunda,
Eu posso, se foi uma cirurgia, por exemplo, que cortou tanto o plano superficial quanto o plano mais profundo, se essa paciente ela tem hipoestesia, hipo ou hiperestesia, se ela tem hiper ou hipoalgesia, se ela tem dor, né, local ou irradiada, eu preciso fazer um apanhado geral de tudo o que está acontecendo nessas estruturas. Então, à medida que eu vejo tudo isso, eu vou elegendo o comprimento de onda que eu quero, se vai ser vermelho, se vai ser infravermelho, ou se eu vou usar os dois juntos, certo? Eu vou relacionar com fatores que possam interferir no processo de interação entre a luz e tecidos corporais, muito importante. Por exemplo, né? Se o paciente está com tecido hidratado, própria nutrição do paciente, eu vou falar um pouquinho logo em seguida, que eu tenho mania de adiantar tudo que eu falo. A luz ela deve atingir os tecidos-alvos selecionados após a avaliação que vocês fizeram, e não deixar essa luz andando para tudo quanto é lado. E analisar o paciente e que tipo de equipamento vocês têm na mão. Então, o Recover é um equipamento que ele tem uma potência de 100 miliwatts. Nós temos equipamentos com mais. Então, ele tem uma potência de 100 miliwatts, uma potência essencial, né, e importante para o atendimento que a gente vai realizar nessa área. Então, para mim escolher o laser, eu devo levar em consideração alguns parâmetros. Então, o comprimento de onda, que eu vou querer, que é em nanômetros, se eu quero usar a do vermelho ou a do infravermelho. A potência de emissão, então, ele tem 100 miliwatts, né? Então, eu vou também entender a área desse feixe, que área que eu vou trabalhar, se eu vou pontuar ela ou se eu vou especificamente trabalhar dentro dela ou fora e dentro dela, em centímetros. O ângulo das divergências, o grau que você vai aplicar especificamente, a energia, que são os joules, que também você vai fazer nessa dosimetria, e se você quer estimular algo ou inibir algo, por exemplo, um ponto gatilho, eu quero destruir, inibir ele, melhorar a dor, né? Ou eu quero estimular um processo de proliferação. Então, eu tenho que entender o que eu quero fazer ali, tá? Dentro dos fatores fisiológicos e fisiopatológicos, eu tenho que entender a cor da pele, ou fotótipo, que a gente vai para a escala do Fitzpatrick. Lembrem que a área de assoalho pélvico é uma área que ela é mais escura, já é escurecida por natureza. Então, cuidado quando vocês forem aplicar o laser vermelho. O laser vermelho, não há necessidade de vocês encostarem na pele, não precisa. Então, eu vou ver se tem a pele mais escura. O estado nutricional do tecido do paciente, o nível de hidratação, a fase de inflamação, que eu já falei para vocês, e também se tem uma doença de base, o nível desse estresse oxidativo, dessa doença específica que a gente está abordando ou falando. Periodicidade do tratamento, também devo entender, a frequência, os intervalos. Hoje a gente tem, né? Normalmente, dependendo do que a gente quer, por exemplo, na fase de proliferação ou na fase de inibição de edema. Antigamente se trazia que a gente deveria deixar tempos de 48, 72 horas. Hoje a gente já tem alguns casos que a gente pode aplicar até diariamente ou dar só 48 horas, né? Um dia depois do outro de intervalos. Isso é muito importante. Outra coisa que eu já peguei profissionais fazendo é quando a gente aplica o laser, a gente aplica no ponto só e deu. A gente já aplicou, já fez atividade. Eu vi profissionais aplicando várias vezes no mesmo ponto. Então, ele está fazendo efeito de inibição o tempo inteiro ali. Né? Então, eu apliquei, terminou. Não tem mais que voltar naquele ponto. A não ser que eu for aplicar o vermelho combinado com o infravermelho. Que daí eu teria duas possibilidades, ou aplicar os dois juntos, combinar os dois no mesmo ponto, com joules diferentes, ou eu aplicar o vermelho e no intervalo o infravermelho, ou só 4 pontos de um e mais pontos do outro, depende do meu objetivo. Se eu tenho uma cicatriz, por exemplo, onde eu quero trabalhar mais a cicatrização, eu vou usar mais o vermelho, aquele antiflogístico lá no período inflamatório, e vou usar só alguns pontos do infravermelho para inibir um pouco a dor. Então, depende sempre do meu objetivo. Se eu quero só para inibição de dor, daqui a pouco eu vou usar só o infravermelho. Então, temos que ter todos esses cuidados. Cuidar, então, o excesso de tratamento para não gerar uma inibição. Processos inflamatórios, nós temos na literatura, pessoal, doses que vão variar entre 1 e 7 joules por pontos de aplicação. E no tratamento para dor, nós temos aí aplicações que variam de 10 a 15 joules a 30 joules, pontos máximos.
E nós temos também na literatura, nas mucosas, doses que vão entre 1 a 4 joules por ponto. Lembrando que o recover eu não uso em mucosas, tá? Nós estamos em desenvolvimento, já tem no mercado lasers que vão para dentro da mucosa. O recover, a gente vai usar em protocolos externos, é o que eu vou passar para vocês aqui, certo? Mas, por exemplo, na dor em assoalho pélvico, eu também não gosto de trabalhar com joules tão altos assim, né? Normalmente, na literatura, é geral, 10 a 15 em musculaturas mais externas, maiores. Mas em assoalho pélvico, nós temos uma musculatura muito delgadinha, que eu já vou mostrar para vocês ela aqui, muito fina, né? Então, a gente chega muito fácil nela, tanto na superficial quanto na profunda, nos níveis mais profundos. Então, normalmente, em assoalho pélvico, a gente vai trabalhar com doses que ficam ali para a dor também entre 4 e 5 joules, não ultrapassando muito essa dosimetria. Contraindicações. Tecidos e feridas suspeitas que possam ser tumores malignos, irradiações que estejam com sangramento, hemorrágicas, áreas infectadas. Por que esse não pode ir para áreas infectadas? Porque ele pode proliferar as bactérias. Se nós tivéssemos um LED azul, é diferente. Mas como ele é laser vermelho, ele faz proliferação, então ele pode aumentar não só as bactérias, como ele pode aumentar uma candidíase, por exemplo. Então, eu tenho, mesmo trabalhando com recovery em áreas externas de assoalho pélvico, eu tenho que ter certeza que essa paciente não está com candidíase, porque ele ultrapassa, né? E ele chega, e a candidíase também pode ultrapassar as bordas, chegando na pele perineal. Então, eu tenho que ter certeza que eu não tenho ali a presença de uma candidíase, infecção fúngica. Hipoestesias ao calor, principalmente o vermelho, irradiações de linhas epifisiais em crianças, para nós não desorganizarmos o disquinho epifisário que está crescendo ali em longitudinal do osso, irradiações de glândulas, irradiações de nervos vagos, irradiações sobre áreas, embora tenha alguns estudos com nervo vago acontecendo, mas não vou trazer aqui, tumores malignos, regiões oculares, né? Então, sempre é importante exatamente a gente ter os óculos de proteção, tanto para o paciente quanto para o terapeuta, né? São óculos que às vezes a gente não enxerga direito, mas tem que colocar para a gente, principalmente o vermelho, para não haver lesão de retina, não somente do paciente, mas do terapeuta e também das pessoas que passam ao redor. Temos que tomar cuidado para não refletir num espelho, numa área de metal, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado na hora para não haver a reflexão da luz e também não perder o potencial de entrada no tecido. E áreas, então, que apresentem as ISTs ou infecções vaginais, a gente segura a onda, não vai utilizar. Então, a gente tem que ter bastante certeza. Então, assim, se você não é fisioterapeuta pélvica, se você ainda não fez o curso, se você não trabalha, você ainda não tem habilitação, não use esse tipo de recursos para tratar. Busque primeiro habilitações, cursos de extensões reconhecidos, habilitações, pós-graduações, aprimoramentos profissionais para você tratar essa área, por favor, porque é uma área muito delicada e precisa de um olhar muito específico. Cuidados, então. Proteger sempre a saída do feixe. Como é que a gente utiliza, né? O filme de PVC, ele pode ser colocado ou na ponteira, ou ele pode ser colocado, eu coloco ele também protegendo as teclas aqui. Eu vou mostrar depois uma foto para vocês, porque às vezes eu tô com a luva, mexi na mucosa, então eu não vou contaminar esse laser, né? Trocar sempre esse laser e fazer asepsia pós, pode ser com álcool 70, sem problemas. Lá no manual a gente tem outras técnicas também, mas para otimizar o tempo aqui. Só a ponteira é autoclavável, né? Mas se você protegeu bem, não tem problema. Tem algumas físios que usam preservativo, pode reduzir um pouco o percentual da dosagem que você está irradiando o seu laser, então tomar cuidado na dosimetria que você vai dar. Eu gosto, assim, como é externa, gente, eu gosto mais de utilizar o filme plástico. Em casos internos, a gente ultimamente tem utilizado realmente o preservativo, mas aqui daí são em outros lasers que a gente vai utilizar.
e manter sempre o laser limpo e sem resíduos para ter uma boa, né, entrega dessa luz para o tecido. Também, né, utilizar sempre os óculos de proteção, tanto para o profissional quanto para o paciente e para pessoas que vão passar ao redor também. Aqui mostrando o filme plástico, aquele comum de cozinha que a gente utiliza, a gente pode passar por todo ele. Para dentro de mucosas, a gente tem utilizado mais o preservativo sem lubrificante. Lembrando que o Recover eu não trabalho para dentro de mucosas, tá? Mas para quem trabalha, tem lasers que trabalham, então, a gente usa mais o preservativo. Externamente, eu prefiro o filme plástico, e até porque ele é transparente, né? Eu não vou ter problemas aí de perda de percentual de entrega dessa luz para o meu tecido, e vou proteger uma cicatriz, por exemplo, né? Uma estrutura, caso eu encoste ali no tecido, de um paciente para o outro, e proteger o próprio paciente. Então, isso é muito importante. E aí eu vou trazer para vocês alguns protocolos que a gente fez, e eu fiz em conjunto com a Karen, que estão lá no nosso manual, mas era muito importante que a gente entendesse como a gente chegou nesse processo, né? Então, vai ser os últimos 30 minutos agora da nossa aula, passando alguns exemplos de protocolos. Aí eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha modelo pélvica, tentar ver se a gente conseguiu realmente passar um pouco da nossa experiência e dessa questão de boas práticas quando a gente trabalha na fisioterapia pélvica. Esse era o nosso intuito hoje, de trazer com muita responsabilidade como o fisioterapeuta pélvico hoje inseriu a fotobiomodulação na sua vida e na sua prática clínica, sempre baseado muito em evidências científicas. Então, a gente aqui tem, por exemplo, um exemplo de uma cesárea. Eu posso pegar uma cesariana tanto no pós-imediato, hoje a gente tem as fisioterapeutas, né, que colocam já o taping, já irradiam momentaneamente ali já na sala de recuperação, onde então a ideia inicial, como é um processo inflamatório estanque, né? Processo de coagulação que vai acontecer, aí vai chamar as células, as citoquinas, né? Vão chamar, então, vai vir os neutrófilos, os macrófagos, vão liberar quimiotaxias ali para chamar células de defesa, que vão chegar ali, fazer a limpeza desse local, controlar também os líquidos intersticiais, controlar esses edemas. Então, normalmente, a gente vai optar mais pelo laser vermelho, pelo RED, por ele ser mais superficial e chegar nessas estruturas, né? Então, a gente vai trabalhar em torno de 3 a 6 joules por ponto. Hoje, pessoal, a gente não faz mais. Antigamente, a gente fazia varreduras. Hoje, a gente faz pontos, né? Bem perpendiculares, bem certinhos, para que não haja as reflexões, né? A gente vai colocar bem certinho que que fique bem aquela bolinha mesmo no nosso tecido. Façam, se vocês têm aí no corpo de vocês, fica bem a bolinha marcada. É sinal que toda parte, toda a saída da ponteira está entregando a luz, certo? Por que a gente trabalha com joules mais baixos? Exatamente porque eu estou num processo inflamatório que está chegando muito extravasamento, tem muito extravasamento, muita célula. Então, eu preciso controlar esse meio, eu tenho que gerar uma homeostasia desse meio, um estado estável desse meio, controlar a chegada em excesso dessas células, fazer um equilíbrio, metabolizar o tecido e aí liberar os fatores de crescimento, as TGFs, a citoquinas, para que atraia os fibroblastos ativos, que façam mitose, ou os fibrócitos que ativem novamente, para começar a fase proliferativa. Então, se eu usar Joule muito alto, eu vou ativar demais essa galera toda e posso fazer o efeito rebote. Então, eu vou trabalhar com joules mais baixos, tá? Então, a gente pode começar ali com 3 joules, pontuando toda a extensão da própria cesariana mesmo, em cima da própria cicatriz, ou se ela tiver com aquela ferida operatória, logo em seguida a gente pode ir fazendo nas bordas dela. E se essa paciente sentir dor, ou vocês já querem trabalhar essa parte neuronal, de recuperação neuronal, ou até para evitar um processo doloroso, então a gente pode combinar também o laser infravermelho entre 2 e 4 joules. Você usei 3 do vermelho, uso 2 do infra, né? Uns 4, 5 pontos. Deixa eu fazer meu laser point aqui
por exemplo, né, nos intervalos aqui, fazendo o infra, ou estabelecer nas bordas 4, 5 pontos, ou tem laser que também pode combinar, mas aí eu boto 3 do vermelho com 2 do infravermelho, eu não vou botar a mesma dosagem no mesmo ponto. Depende do objetivo que eu tenho, certo? Se eu quero mais para dor, eu vou usar mais do infra. Se eu quero mais para regular esse processo inflamatório, né? Metabolizar mais o tecido superficial, então eu vou usar mais do vermelho. Então a gente vai pensando. Lembrem que a avaliação, então, objetivos e entendimento, eles são super importantes. E entender o que está acontecendo na fisiologia do tecido. Olha que legal isso aqui. Esse artigo, saiu do forno, tá, gente? Esse artigo ele foi feito não com o nosso laser aqui que a gente está falando, mas ele foi feito. Eu fui banca de mestrado desta aluna da Universidade Federal. Ele recém está saindo, onde ela fez a comparação da fotobiomodulação com a crioterapia no pós-parto imediato em mulheres, né, com grau 1 e 2 de laceração ou episiotomia, para ver como é que seria a redução do edema e a dor perineal, né? Um estudo randomizado e controlado, um trabalho muito bonito, eu tive a honra de ser banca dela, e já está agora, então, saindo esse artigo bem bacana, onde ela teve um resultado bem expressivo, mostrando a eficácia, né, do laser, principalmente do laser vermelho e do laser infravermelho, no controle da dor e de edema. A gente teve também um controle legal da crioterapia, isso é importante quando a gente combina técnicas, um resultado também significativo, mais superior o laser, quando se fala principalmente em dor e cicatrização. Na dor genitopélvica, como a gente comentou, então aqui, pessoal, eu tenho os nossos músculos do assoalho pélvico, que eu prometi que eu ia mostrar para vocês. Eu trouxe ele aqui para a gente falar e abordar um pouquinho mais sobre eles. Então, a gente tem uma musculatura profunda, formada pelos puboviscerais, pubo-retal, os elevadores do ânus, isquiococcígeos, iliococcígeos, que vão formar a placa elevadora do ânus, que a gente vai chamar de assoalho pélvico. E nós temos uma musculatura mais superficial, que é o bulbo esponjoso, o isquio cavernoso, uma musculatura mais média, que são os transversos, separando o períneo anterior do posterior, né, que vai fazer a sustentação, ajudar na sustentação, os esfíncteres uretrais, esfíncteres externo-anais. E qual é a função desses músculos do assoalho pélvico, né? Então, eles têm funções. O assoalho pélvico, propriamente dito, no plano mais profundo, ele tem a função de sustentar as vísceras, mas também ele tem a função de participar dos processos de continência. Então, quando eles contraem, eles vão fazer um movimento de fechamento, elevação e anteriorização, um movimento concêntrico. Então, ele fecha, eleva e anterioriza em direção à sínfise púbica. Exatamente, ele faz esse movimento para ajudar no fechamento dos colos, do colo uretral, do colo, por exemplo, quando eu tuço, eu faço uma hiperpressão abdominal, o meu assoalho pélvico, ele se prepara, ele se protege, realizando esse movimento de subida, impedindo que o colo da uretra se movimente e que não haja abertura e eu tenha a famosa incontinência de esforço. Então, esses músculos, eles não só sustentam, como eles também participam de um processo funcional de continência. Nunca esqueçam disso, tá? Então, eu tenho duas situações aqui: melhora da sustentação dele, por ele ser uma musculatura antigravitacionária, nós temos fibras de maior resistência, nós temos fibras de explosão também. E a musculatura mais superficial, ela vai fazer mais o fechamento do introito, que é o bulbo esponjoso, os isquios cavernosos, a gente tem o clitóris, que ele descende aqui, bonitinho, não é só ali a glandezinha dele, né? O prepúcio, o prepúcio e a glande, ele vai depois descender. Então, a gente tem o isquio cavernoso, quando ele está bem irrigado, ele está bem metabolizado, mantendo a função de sexualidade da mulher também. Então, são músculos superficiais que eles estão mais vinculados à parte da sexualidade. Então, é isso que eu quis trazer para vocês. E o que acontece? O nervo pudendo, ele vai trazer, né? Eu vou trocar aqui para o meu marca-texto. Não é o marca-texto, é a caneta. Vocês não se preocupem, porque às vezes eu falo sozinha dando aula, né? Mas vamos lá. O nervo pudendo, ele vai trazer inervações que elas vão chegar, né?
ramificações até todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui. São vários ramos que vão chegar nos músculos, né? Aqui a gente tem inervação pudenda clitoridiana, entre outras, bilateral. Então, esses nervos pudentes têm as suas ramificações. Então, por exemplo, estiramentos de parto, lacerações, né? Várias estruturas podem gerar até as neuropatias de pudendo por uma diabetes. Elas podem alterar essas ramificações desses nervos superficiais das raízes do pudendo. Então, é muito importante na nossa avaliação a gente faz essa averiguação e vê também. Então, a parte do laser infravermelho, ele também pode nos auxiliar nessa questão vinculada, né, especificamente a esse restabelecimento neuronal, essa reconexão neuronal que pode estar existindo ali. Então, aqui é um modelo utilizando laser infravermelho de 4 a 6 joules por toda a área externa do assoalho pélvico, onde a aplicação deve ser pontual, com uma distância em mais ou menos de 1 centímetro entre um ponto e outro, onde a gente vai fazendo a estrutura externa do bulbo esponjoso. Um exemplo aqui que eu dou para vocês é uma paciente que ela está realmente com o bulbo esponjoso não abrindo, a famosa antigo vaginismo, onde eu não consigo nem acessar a parte interna dela, não fazer nenhum tipo de toque, nada, mas eu vou começar a desativar os pontos e metabolizar os pontos externos. Eu diria para vocês hoje que daria também para a gente utilizar o vermelho, fazer uma combinação, o vermelho para trazer melhor metabolismo, irrigação mais superficial e depois jogar o infravermelho, daí numa dosagem um pouco maior, para que a gente faça então o controle da dor, o controle, a restabelecimento neuronal local, né? Os pontos neuromusculares que existem ali, então a gente vai conseguir trabalhar por efeito externo. Aqui, pessoal, a gente tem, né, especificamente, deixa eu passar isso aqui para baixo para vocês enxergar, a fissura anal. Também a gente pega muito pacientes constipados, onde a gente vê a aplicação do laser vermelho sendo muito efetiva sobre a fissura, o que também pode ser feito na fissura mamária. A gente também pode fazer a aplicação sobre a fissura mamária do laser vermelho, mais ou menos com a mesma dosimetria, em 2 a 4 joules por pontos. E se tiver dor associada, a gente também utilizar o infravermelho nesses pontos para modular essa dor. Muitas vezes esse paciente ele vai combinar a fissura anal com a tensão do ânus ali, uma hiperatividade da região do ânus. Então, a gente pode combinar também o tratamento dessa fissura, mas combinar também com infravermelho os pontos dolorosos para desativar essa hiperatividade, esses pontos gatilhos, com joules um pouco mais altos através do infravermelho. Aqui, por exemplo, para quem trabalha com câncer, né, que vai trabalhar com as radiodermites, que são as radiodermites induzidas pela radioterapia. A gente tem a mucosite, que também a gente pode utilizar, a radiodermite. Então, a gente pode fazer a aplicação do laser vermelho sobre toda a extensão dessa radiodermite, não é só nas bordas, entre 2 e 4 joules, e também nas bordas, né? Conforme mostra as estruturas aqui que a gente está mostrando, as aplicações, mais ou menos com espaços de 1 a 2 centímetros entre cada uma delas, em torno de 2 a 4 joules, utilizando então o L1, que é o laser vermelho. Então, aqui seria também um exemplo que a gente pode fazer, que é uma área de radiodermite menor, ali na área da vagina e vulva, mas a gente já viu radiodermites em toda a região, extensão do assoalho pélvico. Temos também, né, os protocolos de terapias sistêmicas, que também eles podem ser trabalhados para a fisioterapia pélvica. Eu sou uma que eu faço ILIB, eu deveria fazer todos os dias, mas não faço, né? Ou pelo menos assim, todos os dias não digo, mas um dia sim, um dia não. Para processos alérgicos, para questões tô entrando na menopausa agora, né? Então, assim, a gente tem o ILIB-1, ele teria o protocolo, onde ele é espasmolítico, ele melhora a disposição, melhora a troca metabólica sistêmica, ele também melhora o sono, a ansiedade. Eu me lembro que o primeiro estudo que eu vi sobre o ILIB, a terapia sistêmica, então vocês têm que ter a pulseirinha, que ele vai vir junto, né? Você vai tirar aquela ponteira de cima, vai acoplar na pulseirinha, na artéria radial,
e você vai fazer, então, os protocolos que os ELIBs têm de tempos programados já, que o equipamento vai trazer. Então, o primeiro estudo que eu vi sobre o ILIB foi arteriosclerose, não é sanguínea, é arteriosclerose, né? Que melhora os pontos de gordura, e depois a gente veio vendo outros estudos associados. Precisam ainda de estudos bastante robustos também. O infravermelho são pacientes neurológicos, com atividades neurológicas, dores corporais, né? Pessoas que têm fotótipos mais altos, como o fotótipo 5 e 6, que é o negro, né? Onde o cuidado para não fazer a queimadura da pele. Então, a gente tem algumas indicações, tudo está lá no manual que a gente trouxe para vocês, mas é só para mostrar que também a gente pode trabalhar, tá? A gente está atendendo uma paciente, por exemplo, com síndrome geniturinária da menopausa, mas ela não dorme de noite, ela tem fogacho, ela tem calorões. Então, a gente pode fazer a terapia do ILIB também com elas, tá? Terapia sistêmica. Então, agora, pessoal, eu vou fechar aqui o meu slide, nesses minutinhos que faltam. Deixa eu ver como é que eu tô, que eu sou daquelas que antecipa tudo. E vou mostrar alguma coisa aqui na minha boneca, sabe? Eu tô na minha tela, então, para ficar melhor. Aqui, pessoal, eu tenho a minha boneca. Não sei se ficou claro para todo mundo, acho que ela disse obrigada, deve ter ficado claro, né? A nossa boneca aqui, a minha querida boneca que me acompanha em todas as minhas áreas. Então, assim, para, por exemplo, né, dor gênito-pélvica, mesmo que você trabalhe externo, você não vá trabalhar interno, você pode trabalhar em 3 pontos importantes, ó. Ponto 1, ponto do meio, ponto final, 2 pontos na região do centro tendíneo do períneo, né? Então, aqui, 2 pontos do centro tendíneo do períneo, e depois a mesma aplicação lá, por exemplo, do vermelho. E aí metabolizei. E aí eu uso mais 3 pontos, desculpa, do infravermelho para dor, mas posso pegar pontos também do vermelho para metabolizar, entre os pontos do infravermelho, para metabolizar também essa estrutura. Porque nas dores genitopélvicas, muitas vezes a gente vê uma área que ela está esbranquiçada, sem um metabolismo baixo, acinzentada. Então, a gente vê logo depois que a gente aplica o vermelho, a gente vê que parece que o sangue veio, assim, que metabolizou aquele tecido, e aí a gente aplica o infravermelho, que seria para dor, por exemplo, ou para trabalhar essas pontes neuromusculares que estão tensas ali, da actina miosina que está em tensão, para a gente começar liberando essa área. Se eu tenho pontos gatilhos, por exemplo, ou dor perianal, a gente recebe muito paciente com síndrome do elevador do ânus, proctalgia fugaz, ou tensão mesmo nessa área, cheio de ponto gatilho em todas essas áreas aqui, principalmente na região anal, e que vem do ligamento sacro-tuberoso para cá, chegando até os isquios aqui. Então, também a gente pode utilizar a terapia do infravermelho, marcando 3 pontos perianais, aqui, aqui, aqui e aqui. Pode usar em torno de 4 joules, 5 joules do infravermelho. E também eu marco pontos no trajeto do ligamento sacro-tuberal, também muitas vezes no centro tendíneo do períneo, ou na região aqui que a gente tem o obturador externo, a gente também pode fazer pontos no obturador, ou em pontos gatilhos que vocês possam vir a ter ali, certo? Então, a gente vai fazer em toda essa área, dependendo das avaliações de dor que eu for fazendo aqui nesse processo. Também, episiotomias, né? Posso fazer sobre ela, ou eu vou fazer nas bordas, ou faço bordas e sobre ela. E também, se tiver lacerações grau 1 e 2, eu consigo, ou dor perineal mais interna, mas eu não tenho um laser que eu entre com ele, eu consigo também, através das irradiações, também tratar esse tecido, porque a nossa musculatura da sola pélvica, ela não é uma musculatura, ela é espessa, né? Ela é uma musculatura mais delgada, menor, com uma tifagem de fibras de frequências menores, então eu consigo, através da parte externa, também ir liberando essas estruturas e melhorando toda essa estrutura. Então, são alguns modelos que a gente pode utilizar, que são super importantes aqui.
Também trabalhando essa musculatura aqui com infravermelho, eu posso metabolizar ela para preparar para um treinamento dos músculos do assoalho pélvico, conforme agora está sendo descrito na literatura, a importância, né, de o laser também realizar essas reconexões e melhorar e preparar, metabolizar, gerar mais cadeia, ciclo de Krebs aqui, né, reações mitocondriais para melhorar o treinamento do assoalho pélvico. Então, lembrando que o treinamento do assoalho pélvico é o que vai tratar, junto com outras técnicas, tá? É o que vai tratar especificamente a minha incontinência urinária, tá? E tem que ficar claro que a minha conclusão é essa: o tratamento com o laser, ele é para tratar situações que eu vou encontrar numa paciente que apresenta incontinência, dor genitopélvica, cicatrizes, tá? Mas ele não é o nosso, ele não é monoterapia, certo? Mas hoje a gente já está vendo que ele já nos auxilia em muitas questões. Então, você tem uma musculatura hiperativa, eu vou lá, vou ajudar a desativar esse ponto, ele está sensível, eu preciso do uso do laser para mim poder chegar com a minha terapia manual. Se eu melhoro isso, eu normalizo o tônus e ela começa a ter um treinamento melhor, uma percepção melhor. Já tem os estudos que já trabalham com ele, melhorando as reconexões nervosas, metabolização de tecido, melhorando para o treinamento, para a dor, então, cicatrização, pós-parto, muito utilizado também. Então, eu acho que eu trouxe, assim, um apanhado geral para vocês. 2 horas, eu falei, né, para as meninas da MMO é corrido, mas, fico à disposição. Tem outros cursos muito bacanas da própria Juliana, da Laura também, hoje no mercado, que atendem bastante essa questão de aprofundar mais os processos. Convido vocês para estudar bastante fisiologia de cicatrização, fisiologia do assoalho pélvico, como tudo funciona, né, o próprio treinamento, e cuidem para não utilizar essa bela ferramenta tão promissora, né, que a gente tem que usar com tanta responsabilidade, que está nos trazendo tantos benefícios, de uma forma responsável. E se vocês tiverem dúvida, perguntem, não custa, estudem, vão ler, né, vejam como as coisas funcionam, certo? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, fico à disposição